Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em nome de Jesus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 24. Vamos ouvir a leitura deste texto da palavra de Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que Deus revele a palavra ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Irmãos, notamos pela palavra de Deus 3 características ou tendências da natureza pecaminosa e perversa do ser humano pós-queda. É como uma pessoa que é fotografada pelas costas, pela frente e de perfil. Na foto vamos ter 3 lados de uma mesma pessoa, ou 3 aspectos de uma mesma pessoa. Essas tendências da natureza pecaminosa e perversa são egoísmo, o eu, o ego, homem velho e carne. Nesta noite vamos tratar apenas dessa tendência chamada carne, dessa tendência da natureza pecaminosa do ser humano chamada carne. A palavra carne é usada nas Escrituras para indicar não somente a carne física, o corpo, mas também a carne psíquica. Ela é usada várias vezes, ou melhor, ela é usada de várias maneiras nas Escrituras, mas o seu uso mais significativo, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, tem referência com a pessoa não regenerada. Então, a palavra carne, com esse sentido, não é propriamente o físico, mas um lado maldoso, um escárnio, um desrespeito, uma coisa zombeteira. A carne, ela quer satisfação pela satisfação. Ela quer deleitar-se como uma porca se deleita no lamaçal. Ela quer ver os seus desejos cumpridos. No texto que foi lido, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Tenha em mente que a palavra carne aqui crucificada
Trata-se da carne psíquica, da carne pecaminosa, da velha natureza pecaminosa e depravada do ser humano, a natureza carnal do homem. A crucificação da carne não se refere à morte do corpo físico, mas da velha natureza. O corpo não é a fonte do pecado. O corpo não é a fonte do pecado, mas ele torna-se instrumento das paixões e desejos pecaminosos da carne, da natureza pecaminosa. Portanto, aqueles que estão identificados com Cristo na sua morte e ressurreição estão libertos dessa natureza carnal e da prática do pecado. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com paixão e desejo. Aqueles que são de Cristo estão libertos de toda sorte de paixões e afetos dominadores, afetos perversos da natureza carnal do pecador. A carne quer uma satisfação, ela quer seus desejos cumpridos. A carne deu vontade de fazer, ela faz, não é? E faz apenas para se satisfazer, não é? Então é assim, com a discussão, com a inveja, com o vício, fuxico, não é? É assim. Isso é obra da carne, e a carne tem prazer nisso, por isso que faz. O pecado em geral tem o seu lado prazeroso, prazer falso, mas tem um gozo, né? Tem um prazer. Hebreus capítulo 11, verso 25 e 26. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo. Aqui está dizendo gozo do pecado, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vitupério de Cristo é a crucificação de Cristo, né? Então o pecado, ele, ao ser praticado, no momento que ele está sendo praticado, ele gera um gozo, né? Um prazer falso. As paixões pecaminosas causam confusões e promovem guerras entre os homens. O pior inimigo do homem está dentro dele. A natureza maligna, com suas sutilezas pecaminosas e suas paixões infames, é a causadora de todas as desgraças na vida do ser humano. Os desejos físicos não são errados em si mesmos, mas são pervertidos pela natureza carnal pecaminosa,
É por isso que tem que morrer e experimentar uma troca de natureza. 1 de Pedro, capítulo 4, o verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você vê, a partir do momento que cremos nossa morte com Cristo na cruz, porque o apóstolo Pedro tratou da morte de Cristo, da nossa morte com Cristo no versículo 1. Então, a partir do momento que cremos nossa morte com Cristo na cruz e ganhamos a vida ressurreta, a nossa vivência neste mundo ganha outra direção, irmãos. O tempo que nos resta no corpo, nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus e não com as paixões carnais dos homens. O apóstolo Paulo também enfatizou lá em Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 15, vamos ouvir: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A palavra de Deus não deixa ninguém em dúvida. Ela é nítida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. O que faz o pecado reinar através do nosso corpo, que torna o nosso corpo instrumento da maldade, do pecado, paixões infames, é a natureza pecaminosa, exatamente a natureza carnal. E não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, para lhe obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros do corpo, ao pecado por instrumentos de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade aqui? É a sua natureza. Mas apresentai-vos a Deus, preste bem atenção aqui, como é que você precisa se apresentar diante de Deus. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, ressurretos. Você morreu em Cristo, ressuscitou em Cristo, e como ressurreto em Cristo, você é portador da vida de Cristo. Então você pode se apresentar, se oferecer, você pode ser a oferta a Deus. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Não leve para lá o seu homem velho, sujo, nojento, emporcalhado.
não se oferece sujeira no altar do Senhor. Ele não aceita. Ali tem que ser oferecido coisa limpa. É a nova vida, é o ressurreto, não é? E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você crê nisto? Você crê no que a palavra de Deus está dizendo, que o pecado não tem domínio nenhum sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, esta graça da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo, a graça de Cristo viver em nós a sua vida preciosa, não é? E continua dizendo: porque pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A resposta da palavra de Deus é terminante, é singela, é direta. De modo nenhum. Se você crê a palavra de Deus, você pode também responder assim a Satanás: de modo nenhum, pecado não, de jeito nenhum. Se você crer no que a palavra do Senhor está aqui dizendo, não é? Tito 3, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. É importante ler a palavra com carinho, com atenção, observando. Aqui neste texto de Tito 3,3 nos diz: pois nós também outrora éramos, preste atenção, outrora é passado, outrora é o tempo em que eu vivi no pecado antes de conhecer Jesus, antes de ser liberto por Ele. Outrora éramos, não somos mais. O que éramos? Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, e odiando-nos uns aos outros. Éramos, depois que cremos nossa morte com Cristo, ganhamos a vida de Jesus, Ele trocou a nossa natureza, aí é tudo diferente, mudou tudo, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com tudo que ela é, com desejos, paixões, com tudo que ela é. Observe aqui, observe bem o tempo verbal. Aqui o tempo verbal indica alguma coisa que aconteceu definitivamente no passado. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Aqui não está dizendo que você tem que exterminar
a sua natureza carnal. Não. A façanha de exterminar a carne pecaminosa não é sua. Não tente. Não é sua. A nossa crucificação não é executada por nós, irmãos. A nossa crucificação aconteceu em Cristo. Para nos crucificar, Cristo precisava ter-nos nele. E foi o que ele fez. Porque ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Conforme a versão católica chamada Vozes, né? Aqui Cristo atraiu para si o eu, o homem velho e a carne pecaminosa, a carnalidade, a natureza carnal. Eu, homem velho, carne, isto tudo está compondo a velha natureza pecadora do ser humano. Cristo fez tudo isto, irmãos, entrar nele, e com ele tudo isto morreu naquela cruz. A nossa crucificação não é algo que temos que fazer, mas algo que temos que experimentar, irmãos, experimentar pela fé na palavra de Deus. A nossa crucificação foi executada por Cristo quando de sua crucificação. Cristo morreu com todos nós nele. Então nós morremos no mesmo dia, na mesma morte. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com tudo o que ela é. O que significa crucificaram a carne? Significa crer que morreu em Cristo na cruz. Crucificar a carne significa crer que morreu em Cristo na cruz. Crucificaram a carne significa que eles creram que morreram com Cristo em Cristo. Quando cremos a nossa morte com Cristo, então essa morte se torna uma realidade em nós. Se a morte com Cristo naquela cruz, a morte da sua velha natureza, se esta morte com Cristo não funciona em você, não opera em você, se você diz que morreu com Cristo, mas diante de uma tentação, diante de uma pressão, você procura a morte e você não acha. Você, sabe por quê? Você não creu. Você só fala. É só conversa. Você só fala, você não creu de coração. Você não experimentou. Porque para experimentar, você precisa crer. Crer. Morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo. Agora Cristo é a nossa vida. Quando aconteceu a nossa morte com Cristo? Potencialmente aconteceu quando fomos unidos com Cristo e com Ele morremos e ressuscitamos. Na prática acontece quando cremos.
experimentamos pela fé na palavra de Deus. Objetivamente falando, Deus já nos identificou, nos crucificou naquela morte com Cristo. Mas, experimentalmente, é quando cremos, é no ato de crer, né? Deus nos dá a graça de crer em sua palavra. O que significa crucificar a carne? Significa crer no que Deus já fez. O que Deus já fez? Ele já nos crucificou. Ele já crucificou a nossa velha natureza. Ele já nos fez morrer em Cristo. Agora isso só se torna uma experiência quando eu creio. É preciso crer, apenas crer, somente crer. A religião diz faça e alcance. O Evangelho diz Deus já fez, creia, experimente. Deus já nos libertou na cruz. Agora Ele quer que você experimente pela fé o que Ele fez por você. Porque Cristo já me crucificou. E porque Ele já me crucificou, eu posso crer a minha crucificação com Ele e experimentar a minha morte para o pecado. Então, no momento em que você crê, a velha natureza carnal desocupa o lugar, sai fora para Cristo entrar. Não se trata de uma libertação em prestações. Tem muita gente que acredita, né, que ele vai sendo liberto. Não é assim. Não é uma libertação em prestações. A maioria crê que essa natureza vai sendo eliminada até ser erradicada totalmente. A última prestação é quando morre fisicamente. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Alguém poderá protestar: eu creio, mas a minha velha natureza está em mim. Alguém já disse isso para mim. Alguém já disse. Eu creio, irmão, eu creio, mas a minha velha natureza está viva. Eu sinto ela está viva, ela está ativa, ela se manifesta. Mas eu creio. Não crê não. Não crê não. Se a sua velha natureza está viva, é porque você não creu que ela morreu em Cristo Jesus. Você não creu no que Deus fez. Você está, como o apóstolo João falou, você está fazendo Deus de mentiroso, porque você não crê no que Ele fez, no que Ele disse. Você está fazendo Deus diabo, porque mentiroso é o diabo. E quando você não crê no que Ele fez, você transforma Deus em mentiroso, tá? Então, irmãos, você é um incrédulo, apesar de crente, se for o caso, se for o seu caso. Então você é um incrédulo, apesar de crente. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Gálatas capítulo 5, você pode ler novamente o versículo 24 e também o 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vejam, no versículo 24,
está apontando a nossa morte, a nossa crucificação. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Crucificaram crendo que quando Jesus morreu, Ele nos fez morrer com Ele. No versículo 25 aparece a vida, surge a vida depois da morte, a vida que surge da morte, porque crucificação fala de morte. Os que crucificaram a carne são os que morreram com Cristo. Então agora temos vida, se vivemos em espírito. Que vida é esta? Porque no versículo 24 estamos mortos, estamos crucificados com Cristo. Agora vivemos. Que vida é esta? Vivemos em espírito, né? Agora temos vida, a vida em espírito, quer dizer, a vida que o Espírito nos transmitiu em Jesus, quando Ele foi ressuscitado e nós ressuscitados juntamente com Ele. Porque foi o Espírito que colocou a vida em Jesus e colocou em nós em Jesus. Por isso que a palavra diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Se vivemos em Espírito, é a vida que o Espírito colocou em você, a mesma vida que Ele colocou em Jesus, Ele colocou em nós. Então, esta vida não é um esforço meu em viver no Espírito. Temos que nos esforçar para viver no Espírito. É religião. É religião. Não é isto, irmãos. Não é isto. Não temos que nos esforçar para viver no Espírito. Mas Cristo vivendo em nós a sua vida. Cristo vivendo sua vida em mim em espírito. Em espírito. O Espírito Santo produz esta vida naqueles que crucificaram a carne ou morreram em Cristo Jesus. Esta vida é uma vida que se manifesta, né? Aqui diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vamos andar neste mundo de acordo com a vida que se manifesta em nós em Espírito. A direção é a direção de Cristo, da vida de Cristo, direção do Espírito, e o Espírito operando, manifestando esta vida de Cristo em cada um dos regenerados, né? Aí também diz se, e essa palavra se significa visto que. Então, visto que temos a vida eterna pela obra do Espírito Santo em nós, andemos pelo poder desse mesmo Espírito que também habita em nós.